Olá, vamos continuar na sequência do caso do André Luiz, do cientista espiritual André Luiz. Hoje é o caso de fascinação de uma senhora. Está no livro No Domínio da Mediunidade, na página 198 a 204. 198 a 204. Então, esse caso é um caso de fascinação de uma senhora. Olha como é que estão no centro espírita. Esse grupo está no centro espírita. E o benfeitor Raul Silva era da faculdade. A faculdade de André Luiz trazia em seu curso, ele estava dando um curso. E o André Luiz estava se aperfeiçoando no curso da mediunidade sob a orientação do assistente Áureos. Áureo era o orientador. Mas um caso para tirar uma senhora, isso lá no centro, uma senhora levantava-se e rodopiava sobre os calcanhares, qual, se um motor acionasse o nervo, caiu em convulsões, debatendo-se no piso da sala. Você vê, ela levantou e rodopiou nos calcanhar, parecia um peão, né? Caindo, adquiriu aspecto animalesco, ficou parecendo um animal, acentuado pelos uivos semelhante a de uma loba ferida. Ela parecia uma loba ferida, dando aqueles uivos. A entidade da sombra comandava a mente da pobre senhora. Ela estava comandada. Especialmente uma delas que parecia interessada em eliminar-lhe a existência. Ela tinha várias entidades e uma queria mesmo eliminar ela. Auxiliando pelas preces de Raul, que é o dirigente lá da casa, a intervenção do mentor Clementino, a doente reergueu-se, sentando-se ao lado do marido. Áureo explicou, olha o que Áureo vai dizer para o André. Trata-se de um complexo caso de fascinação, terrível, hipnotizador. O hipnotizador está usando ela, auxiliado por vários companheiros que também desejam vingança. Eram vários, mas tinha um comandando. Utiliza a sugestão para humilhá-la, ele quer humilhá-la. Se não fosse a proteção espiritual da casa espírita que frequenta, essa senhora já teria sido vítima integral da licantropia deformante, ou seja, já ter virado um espírito, uma forma de lobo, ela já estaria ficando assim. O instrutor afirmou que os espíritos detetores de altos poderes da inteligência, mais delicada ao crime, às vezes usam essas possibilidades do hipnotismo mesmo, eles usam. Esse fenômeno generalizado no processo. O André, então, tem a ideia de separá-la, mas o benfeitor lembra que toda obsessão tem alicerce na reciprocidade, ou seja, são recíprocos. Não adianta só afastar, é preciso também esse entendimento. Por isso que, às vezes, o caminho não é afastar, é evangelizar o obsessor e o obsediado. Nesse instante, a senhora começa a falar em idiomas estranhos. Ela sentada e começa a falar em idioma estranho. Estudando o caso, Áureo inteirou-se que a desavença perdurava por mais de um milênio. Olha um milênio já essa situação dessa mulher. Conseguiu decifrar também o direto da velha, o dialeto toscano, ela falando lá como se fosse, em que se exprimia o obsessor, descobrindo então que por causa dessa senhora tornava-se cruel estrangulador, em legionário de Hugo, o poderoso duque de Provença no século X. A entidade reportava seu ataque de que participou nesta época, porque teve a infelicidade de assassinar os próprios pais para satisfazer essa mulher que lhe partilhava a existência. Ela fez o obsessor matar os próprios pais. Lá atrás, olha que é um sofrimento que ele diz que vem acompanhando ela há um milênio. Nesse caso, ela falar outras línguas, ou na mediunidade poliglota,
O filtro mediúnico, a entidade que utiliza, que acha-se tão imensamente filtrada entre si, ele vai dizendo, e isso impressiona o Hilário. O fenômeno Hilário pergunta ao assistente, ele é atribuível à mediunidade propriamente dita ou à sintonia completa? E o benfeitor informa. Hilário, o problema é de sintonia. Contudo, se o doente não lhe abandonasse a compartilhada experiência terrestre como legítima associação do seu destino, poderia comunicar-se, externar-se no dileto que lhe caracteriza. Positivamente, não, esclareceu Áureo. Em todos os casos de cenografia, é preciso lembrar que as forças do passado são trazidas ao presente. Os desencarnados elaboram fenômenos dessa ordem, interfere quase sempre através de impulsos automáticos nas energias subconsciência, mas exclusivamente por intermédio de personalidades que lhes são afins do tempo. Quando o médium analfabeto se põe a escrever sob o controle de um amigo domiciliado em nosso plano, isso não quer dizer que o mensageiro espiritual haja removido milagrosamente as pedras da ignorância. Mostra simplesmente que o psicógrafo traz consigo, de outras encarnações, a arte da escrita já conquistada nessa retida arquivo da memória, cujos centros companheiro desencarnado consegue manobrar. Ele está dizendo que ela começa a falar outra língua porque ela já viveu também lá no passado. Normalmente é muito difícil o espírito fazer isso se o espírito comunicante também já não tem no seu arquivo esta língua. Por isso que é interessante a gente ver. O Chico Xavier, ele teve cartas escritas em hebraico, escrito em latim, em francês, em inglês, ele tem em vários idiomas. Ele diz, porque tem no arquivo da memória dele. Se não tem no arquivo, é difícil. É difícil o jeito de escrever chinês se ele não tem arquivado em alguma existência, uma existência lá na China. Hilário insiste, podemos concluir então que se a enferma fosse apenas médio, sem o pretérito de que da testemunha, a entidade não se exprimia por ela numa expressão cultural diferente da que lhe é própria? Sim, sem dúvida alguma, aprovou o instrutor. Em mediunidade, há também o problema de sintonia no tempo, André. O fato sobre as nossas vistas pode ser, de um certo modo, comparado às correntes d'água. Cada qual tem o seu nível. As águas, a flor da terra, guarda a serventia e o encanto que lhes são peculiares. Contudo, somente as águas profundas a encenam o tesouro educado, o inculto de enormes forças latentes, que pode ser convenientemente utilizada quando aquelas são trazidas à superfície. O assunto é imenso. Eu poderia falar mais, mas eu digo que eu convido vocês a ler no livro No Domínio da Mediunidade, porque está entre a página 198 a 204 as observações que o André vai falar desse caso. Mas também ele está chamando a atenção do caso. Você veja a fascinação. Essa senhora tinha um obsessor, comandava, que era ele, capacidade de hipnótico, vários companheiros com ele ajudando. Tinha um que queria destruir ela mesmo, fazer a morte, faz ela passar essas humilhações, inclusive depois vai falar em outras línguas, mas o que acontece é um caso milenar, ele diz que ele vem. Essa pessoa abusou muito, ela conseguiu fazer um estrago imenso para ver uma obsessão, uma fascinação que já é milenar, você vê quanto trabalho. Agora ela está frequentando um centro espírita, já está começando o trabalho dela. E esse orientador do centro, com o orientador espiritual, vai começar
trabalhar e ajudar essa mulher. Com certeza ela vai dar ainda um bom trabalho para que isso possa terminar de ser resolvido. Uma boa sorte, reflete sobre isto, porque ele está dando informações muito interessantes para o mundo acadêmico atual. Até o próximo encontro nosso.